Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 5. Título do capítulo: Capítulo _1 Melancolia dos Monstros. Ritoria se juntou ao esquadrão CPLA apenas na primavera passada, 2 anos depois de se tornar um processador. A primeira linha defensiva da primeira ala era o local de disposição final para onde os processadores que sobreviveram por muito tempo foram enviados. Eles foram enviados para lá para morrer em batalha. Normalmente, apenas processadores em seu 4º ou 5º ano de serviço eram despachados para lá, então a nomeação de Rito após apenas 2 anos de serviço havia chegado relativamente cedo. Ou melhor, tinha sido cedo até então. A República acreditava que a guerra com a Legião terminaria depois de 10 anos. A expectativa de vida da Legião deveria ter terminado naquele momento. Rito e os outros 86 sabiam que não seria o caso, mas os porcos brancos não sabiam nada sobre o campo de batalha e queriam se livrar rapidamente do gado que mantinham para a guerra. Ele nunca esqueceria o dia em que a ofensiva em larga escala havia começado. Corra, seus pirralhos! Eu não me importo se você se esconder dentro das paredes ou em qualquer outro lugar, apenas saia daqui e sobreviva. Estimulados pelos gritos raivosos do chefe sênior de manutenção da base, Rito e os outros 22 processadores sobreviventes embarcaram em seus fiéis parceiros, os Juggernauts, e seguiram para o sul. Isso foi exatamente quando o aviso sobre a queda do Grã-Mur soou. Logo após Andler, uma garota um pouco mais velha, proclamou o fim da República e dos 86. Eles não queriam morrer sob a República. Se eles tivessem que morrer, eles preferiam que isso acontecesse no campo de batalha do setor 86, onde seus inúmeros camaradas haviam caído. Foi esse pensamento que os levou não para os braços da República, mas para um esquadrão que os chamou de uma fortificação dentro do setor 86. O chefe de manutenção, Levi Aldrestre, disse que a garota Andler era uma pessoa confiável e segui-la aumentaria suas chances de sobrevivência, mas Rito achou difícil confiar em um porco branco que nunca havia visto antes. Aldrestre e sua tripulação não vieram com eles. Nós somos os pedaços de merda que tiveram que ficar parados e assistir vocês, crianças, marchar para a morte. Por alguma razão, Aldrestre e a outra equipe de manutenção sorriram quando disseram isso. A julgar pela expressão em seus rostos, eles pareciam estranhamente aliviados. A equipe de manutenção do setor 86 consistia em 86, ex-soldados da República e adultos sobreviventes que se alistaram no início da guerra. Servir os Juggernauts exigia considerável habilidade e conhecimento técnico e, como eles tinham esse conhecimento, foram poupados de serem eliminados após serem feridos em combate e puderam continuar trabalhando. Eles eram 86 cujas vidas tinham um pouco mais de valor do que a maioria. Foi por isso que eles tiveram que observar como essas crianças soldados, cujas vidas tinham pouco ou nenhum valor em comparação, marcharam para a morte na última década. Aldrestre e sua tripulação provavelmente amaldiçoaram sua impotência e inutilidade do fundo do poço de seus corações o tempo todo. Então ficar por aqui e deixar os montes de sucata nos massacrarem é uma punição adequada, entende? Não temos outro lugar para ir a não ser aqui. Eles finalmente seriam libertados dessa culpa. Eles finalmente expiariam os pecados de deixar outros morrerem. Assim diziam os sorrisos em seus rostos enquanto carregavam velhos rifles de assalto, metralhadoras para todos os fins e lançadores de foguetes que haviam escondido Deus sabe onde. Enquanto os 86 fugiam, eles ouviram o som daquelas armas disparando na direção da base. Essas armas eram fracas, mesmo comparadas ao Juggernaut, e não serviam como meio de combater a Legião. O som familiar de uma torre de 120 mm de Love trovejou pela paisagem, e o fogo da metralhadora antipessoal do Amaze chegou aos seus ouvidos. E então a base caiu em silêncio eterno. Quando eles alcançaram a base defensiva perto da Frente Sul, a primeira unidade defensiva da primeira ala da Frente Sul, Razor Edge, serviu como a força principal. Foi a primeira vez que Rito viu tantas forças em um só lugar, mas seus números diminuíram rapidamente em um piscar de olhos. O conflito já estava em andamento quando a ajuda chegou. Uma força de unidades consistindo de armas polipedais e infantaria blindada cruzou os territórios da legião de seu país vizinho, Giad. Eles eram feldres perolados que ele nunca tinha visto antes,
mas de alguma forma, eles pareciam estranhamente familiares. Olhando para trás, ele percebeu que um daqueles Reginleifs pode muito bem ter sido de Shin. Capitão Nouzen. O garoto que serviu como capitão do primeiro esquadrão ao qual Rito foi designado. Um menino que era 3 anos mais velho, mas 4 anos mais velho em termos de experiência em batalha. Depois de 6 meses naquele esquadrão, Shin terminou seu mandato e foi decidido que ele seria enviado para o esquadrão Sepalead. E Rito então presumiu que ele provavelmente havia morrido, seja em combate ou na missão de reconhecimento especial. Rito disse a Shin que Aldrestre havia morrido, mas ele não contou a ele sobre seus momentos finais nem suas últimas palavras. Ele pensou. Shin ficou triste com isso. Shin, que assumiu o papel do ceifador, que carregava os nomes e as memórias daqueles que lutaram ao seu lado, talvez quisesse levar aquele obstinado chefe de manutenção consigo de alguma forma. Mas ele não conseguia entender. A maior taxa de baixas entre os processadores ocorreu em seu local de disposição final ou quando eram novatos no início de seu serviço, quando não sabiam nada sobre o campo de batalha, qualquer potencial que pudessem ter ainda estava inexplorado e podiam morrer ao menor sinal, um golpe de azar. Rito passou seus primeiros 6 meses, o período em que a maioria dos novatos morria, em um esquadrão de portadores de nomes como Shin e Raiden. Era um esquadrão de veteranos, por isso teve poucas baixas em comparação com outros do setor 86. Ele se acostumou a lutar sem ter que ver os camaradas ao seu lado explodirem em pedaços, e ele teve a chance de aprender a lutar e sobreviver. E quando Rito e seus companheiros partiram, ele ganhou a habilidade necessária para defender seus companheiros na batalha, mesmo que apenas um pouco. E então Rito ainda não estava acostumado. Para o terror. Shin, que se banhou tanto nele que ganhou o título de ceifador, provavelmente nunca entenderia. Olhando pela janela do trem, tudo que Rito podia ver era a escuridão total. Sentado neste trem, indo para o próximo campo de batalha, Rito olhou para seu próprio reflexo na janela escura e sussurrou para si mesmo em um tom sombrio para não acordar seus amigos dormindo ao lado dele. Com uma voz que não alcançaria o ceifador, cujos ouvidos podiam captar até mesmo as vozes dos fantasmas. Capitão. Para dizer a verdade, ainda estou com medo de morrer. E ainda tenho medo de ver outros morrerem também. Um uivo ensurdecedor, como o de um animal que teve a garganta esmagada, ecoou alto do outro lado da janela. Era o som do trem de alta velocidade correndo ao longo dos trilhos que reverberava pelo túnel escuro como breu. Ele ecoou, trazendo à tona um humor particularmente desagradável em Shin e fazendo-o lembrar de coisas que preferia que permanecessem enterradas. Como ele foi forçado a tocar o público para o contínuo alternando entre um tom alto e um baixo, Shin rastreou memórias que oscilavam à beira do esquecimento. Eles estavam na ferrovia de alta velocidade internacional ocidental, ou seja, na rota Eagle-Frost, atualmente passando pelo túnel Cadáver do Dragão. Uma linha que outrora ligava o antigo Império de Gilead e o Reino Unido foi parcialmente restabelecida e recentemente aberta para uso militar. O túnel Cadáver do Dragão foi construído ao longo desta linha, tornando o túnel ferroviário mais longo do mundo. A Legião fez uso de tudo que pôde encontrar na Terra que roubou da humanidade para beneficiar suas operações, mas o mesmo vale para a humanidade. A Legião manteve as antigas linhas ferroviárias de alta velocidade para permitir o movimento do Morfo, e agora que o corredor rodoviário havia sido retomado e estava de volta em mãos humanas, eles começaram a restaurá-lo para uso militar. O carro de passageiros dos oficiais consistia em fileiras de camarotes opostos uns aos outros em ambos os lados. Os que estavam sentados neles estavam quase todos vestidos com as cores azul aço das Forças Armadas da Federação, mas alguns soldados 86 também estavam lá, acrescentando outros matizes à mistura. Os olhos de Shin se estreitaram e um pequeno suspiro escapou de seus lábios enquanto ele olhava para a janela escura. 11 anos atrás, durante o comboio para os campos de concentração, ele ouviu o mesmo som atrás das paredes do vagão de carga. Eles foram enfiados em um trem de carga feito para entrega de gado, e estava tão apertado que não havia espaço para se mover. Era totalmente diferente daquela época, porém, quando o calor do corpo de tantas pessoas em locais fechados, combinado com a falta de ventilação, dificultava a respiração. Lembrar disso encheu seu coração com uma estranha sensação de desconforto.
De repente, ele foi submetido a zombarias e despeito e enviado para um lugar estranho. E, no entanto, ele não conseguia se lembrar das expressões que seus pais ou seu irmão, seu escudo robusto, costumavam usar. Na época, Shin era pequeno para sua idade, e a confusão e o terror constantes daquele período agora borbulhavam em sua mente. Não é que você não consiga se lembrar da sua infância. Você não quer se lembrar disso. Uma voz como um sino de prata surgiu em sua memória, fazendo-o estreitar os olhos inadvertidamente. Porque assim você pode continuar pensando que as coisas que você perdeu, que foram tiradas de você, nunca existiram. Dessa forma, você pode continuar acreditando que as pessoas são desprezíveis. Não é isso. Não é que eu não queira me lembrar nem nada. Ainda assim, o fato de não conseguir me lembrar não me incomoda de forma alguma. Shin. Virando-se na direção da voz, seu olhar caiu no assento oposto, onde Raiden estava sentado. Estamos quase na cidade de Hogvolod. Disseram que lá é muito mais frio do que na Federação, então lembre-se de vestir o casaco antes de sair. Certo. O trem só poderia rodar até o terminal do lado de fora do túnel. Depois disso, a bitola da ferrovia teve que ser trocada. O trem transportou vários milhares de soldados e juggernauts que pesavam cerca de 10 toneladas cada. O reenvio levaria um tempo considerável. A ferrovia permitia o transporte em grande escala e alta velocidade, permitindo mover muito mais tropas e equipamentos do que a cota padrão. Assim, mesmo que a Federação tenha sido uma nação amiga em tempos passados, e mesmo que tenha sido aliada do Reino Unido na guerra contra a Legião, permitindo que um grande número de armas e tropas entrassem diretamente na capital, a verdadeira jugular de um país, não era algo que o país do Norte olhasse com carinho. Mas cara, o Reino Unido, né? É como, nós realmente fomos mais longe do que esperávamos ir, não é? Parece que sim. 2 anos atrás, nenhum deles poderia imaginar deixar o setor 86. O trem em que eles estavam agora cruzava a fronteira norte da Federação e seguia pelo túnel que cortava a Cordilheira do Cadáver do Dragão, indo para um país vizinho que eles nunca haviam conhecido. O Reino Unido de Rhoa Grácia. Uma terra de armamento, produção de petróleo e mineração de ouro. Único aliado do Império de Gilead, ao mesmo tempo, seu hipotético inimigo constante. Com a queda do Império, era agora a única monarquia despótica remanescente no continente. E o próximo campo de batalha do ataque alfa do setor 86. O objetivo principal da nossa próxima operação é a captura da unidade de comando localizada na frente sul do Reino Unido, identificador, a Rainha Impiedosa. Embora fossem oficiais como os processadores, os oficiais de campo Lena, Great e Annette receberam um carro separado. Isso foi feito para manter a autoridade dos oficiais superiores, bem como para garantir o sigilo. As informações nas Forças Armadas eram divulgadas com base na necessidade de conhecimento e havia uma lacuna significativa entre as quantidades de informações que um oficial comandante e um processador tinham acesso. O vagão de passageiros da primeira classe era forrado com painéis de madeira cor de âmbar, enquanto eles estavam sentados ao redor da mesa de parquet com xícaras de chá fumegante, Lena assentiu. A mensagem da Legião que o capitão Nozen testemunhou durante a operação do terminal subterrâneo de Charité era uma pista que supostamente levaria à unidade de comando, correto? Foi também a única unidade Amaze remanescente fabricada durante a vida da Major Zelene Dirkenbaum, a criadora da Legião e pesquisadora do antigo Império de Gilead. O arquivo pessoal de Zelene não foi perdido durante a revolta da Revolução, então seu tiro na cabeça permaneceu. A equipe de análise de informações compartilhou a fotografia com a única pessoa que havia testemunhado a mensagem, Shin, que disse achar que combinava com o rosto que vira. Venha me encontrar. Palavras inexplicáveis demais para a humanidade, vindas da Legião que não fez prisioneiros nem tentou nenhuma negociação durante sua guerra unilateral por um país que não existia mais. Talvez Shin, cuja aparência implicava muito em sua ascendência nobre imperial, tenha sido um dos gatilhos. A Legião era atualmente um sistema autônomo incontrolável, mas não estava em um estado frenético. Aqueles que lhes deram ordens já se foram há muito tempo. Eles continuaram a lutar porque era a ordem final que receberam. Mesmo agora, a Legião estava obedecendo à última vontade e testamento de sua nação arruinada.
Se fosse esse o caso, talvez a Legião tivesse julgado incomum essa situação de não receber novas ordens por tantos anos e começado a procurar um novo mestre para liderá-los. Acredita-se que qualquer nova informação que obtivermos ao capturá-la pode ser uma dica para o fim da guerra. Mesmo que Selene não tivesse essa intenção, ela ainda era responsável pelo desenvolvimento da Legião. Era possível que ela possuísse um código de desligamento de emergência ou algum tipo de senha de administrador. Sim. O Reino Unido concordou em entregá-la em troca de sua presença em todas as investigações e divulgação de todas as informações que obtivermos. Então, depois de capturar ou incapacitar a Maisie, por favor, traga Selene de volta para nós. Não nos importamos com a condição em que ela está, desde que seu processador central permaneça intacto. Annette inclinou a cabeça. Estou surpreso que o Reino Unido tenha aceitado esses termos. Eles são uma monarquia despótica, então, de sua perspectiva, os cidadãos da República e da Federação são apenas plebeus. Achei que eles seriam um pouco mais condescendentes e nos incomodariam. Significa apenas que eles não têm mais tempo para fazer isso. O objetivo desta expedição é uma troca de tecnologia com eles, é claro, mas é efetivamente um esforço de ajuda da Federação para o Reino Unido. Mas isso é realmente verdadeiro? O Reino Unido e seu rei coruja são temidos desde antes do início da guerra com a Legião, e agora estão à beira do colapso. O Reino Unido de Rua Graça era atualmente o segundo país sobrevivente mais forte, depois da República Federal de Gilead. Enquanto a Federação superava o Reino Unido em população e tamanho de território, o Reino Unido tinha força marcial para resistir à ofensiva em larga escala e enviar forças para ajudar na operação de subjugação de Morpho. Por que um país tão poderoso faria isso agora, de repente? A resposta é mais simples do que você pensa. Agora que os cães pastores compõem a maior parte das forças inimigas, a luta se torna muito mais desafiadora em todas as frentes de todos os países. Lena fez uma careta quando Gretchen tomou um gole de seu substituto de café. Os cães pastores. A legião inteligente produzida em massa, criada usando os cidadãos da República capturados na ofensiva em larga escala. Parecia que eles haviam transferido os dados para seu kernel militar antes de abandonarem o local de produção durante a operação do terminal subterrâneo. Desde aquela operação, as estratégias da legião se tornaram mais elaboradas. Parecia que a substituição da ovelha negra, legião que assimilou as redes neurais danificadas dos mortos, pelos cães pastores estava progredindo. Conforme planejado, a Major Penrose e eu seremos responsáveis pela troca de tecnologia. Coronel Milizé, você estará no comando da linha de frente. Parte da unidade do Reino Unido está pronta para se juntar ao ataque Alfa após a conclusão desta operação, portanto, familiarize-se com suas forças o mais rápido possível. Gretchen disse isso com um sorriso. Estaremos mobilizando todos os 4.000 de nosso número para esta missão. É hora do ataque alfa do setor 86 mostrar o que ele realmente pode fazer. Annette inclinou a cabeça. Havia muita gente que não se voluntariava também. Ouvi dizer que cerca de 10.000 86 sobreviventes foram acolhidos e abrigados pela Federação. Os 86 foram tratados como oficiais especiais que receberam educação superior durante o serviço militar da Federação. Tendo sido enviados para campos de internamento desde a infância, eles nunca receberam educação primária. Como tal, seu período de educação era mais longo do que o de um oficial especial regular, e, embora alguns estudassem por correspondência, sua tutoria foi transferida para uma escola especial instalada perto da base de seu quartel-general. Levando em consideração as licenças programadas, 1/4 das tropas de cada vez alternava entre escolaridade e treinamento, de modo que o maior número de tropas que o ataque alfa poderia mobilizar a qualquer momento era de 4.000. Aliás, quem estudou de longe por correspondência foi Shin e seu grupo, os primeiros a serem abrigados pela Federação. Após a ofensiva em larga escala e a implantação do ataque alfa, eles estavam muito ocupados com seus deveres e acabaram negligenciando os deveres escolares. Mas mesmo se alguém presumisse que apenas metade dos 10.000 soldados resgatados eram forças ativas, a matemática ainda não se alinhava com o fato de que eles tinham apenas 4.000 soldados. Ex-membros da equipe de manutenção se tornaram mecânicos de Reginleif. Algumas dessas crianças não sabem lutar. Alguns lutaram demais.
Outros perderam a vontade de lutar. O número não incluía crianças enviadas para campos de internação muito jovens, aquelas que desenvolveram problemas de saúde mental e aquelas que simplesmente não queriam ser convocadas. E como essas crianças estão sendo tratadas? Parecia que a Federação tinha sua própria parcela de problemas, com grandes quantidades de inválidos e órfãos de guerra que apareceram ao longo dos 10 anos desde o início da Guerra da Legião. Eles foram enviados para instituições especializadas ou acolhidos por tutores. Os 86 são tratados como o Capitão Mosen e seu grupo, eles são adotados no papel por ex-nobres e altos funcionários. A maioria deles está apenas emprestando seus nomes, mas não podem tratá-los com muito descuido. Seus nomes estão literalmente em jogo aqui. Passaram-se apenas 10 anos desde que Giad fez a transição de um governo imperial para uma democracia, mas o ethos da nobreza oblige, que incluía atos de filantropia, ainda era forte. Talvez agora que o sistema de classes havia sido oficialmente abolido, esse era o único meio que a antiga nobreza tinha para se diferenciar das massas. Lena suspirou de alívio. Eu vejo. Isso é, bom, então. Entre isso e a cooperação com o Reino Unido, há momentos em que a obsessão dos nobres em manter sua honra e dignidade pode ser útil. O envio de forças do Reino Unido após a conclusão da operação conjunta também foi graças a essa ideia de noblesse oblige. Um de seus oficiais comandantes se juntaria a eles como oficial convidado sob o comando direto de Lena. Como tal, ele seria rebaixado a tenente-coronel para não colidir com o posto de coronel de Lena. Ouvi dizer que o oficial do Reino Unido é da realeza. Sim, o quinto príncipe, Victor Idinaro. Apesar de ter apenas 18 anos, ele é uma figura influente que atua como comandante militar da Frente Sul. Ele também é vice-secretário do Instituto Tecnológico Real e dos Spers desta geração. Gretchen mencionou isso casualmente, mas para Lena, que cresceu na República, a palavra esper ainda soava esotérica. Em raras ocasiões, membros de uma linhagem particularmente arcaica exibiam essas habilidades sobrenaturais, e Giad, que havia sido governado pela realeza até 11 anos atrás, ainda mantinha várias dessas famílias. Alguns Spers se alistavam nas forças armadas, atuando como especialistas que executavam tão bem quanto, se não melhor, equipamentos modernos. A República, por outro lado, acabou com os Spers há 300 anos, quando aboliu o sistema de classes. Para evitar a mestiçagem e realizar casamentos consanguíneos sem efeitos adversos, um clã exigia um grande número de membros da família, bem como bens para sustentá-los. E os velhos nobres, que haviam perdido seus bens e terras para a Revolução, não conseguiam manter essas condições. O ataque alfa já incluía 2 Spers, ou seja, Shin e Frederica. Mas da perspectiva de Lena e do bom senso, algo sobre essas habilidades extrasensoriais parecia terrivelmente antinatural. E após a última operação, a habilidade de Shin fez com que sua condição física se deteriorasse significativamente. Isso não era algo normal, claro, mas resultou da tensão causada pela introdução dos cães pastores. Mas se sua habilidade o sobrecarregava tanto, Lena honestamente não conseguia acreditar que era algo que ele deveria empregar como algo natural. E Gretchen descreveu o Esper do Reino Unido como o Esper desta geração. Se isso implicasse que muitos não poderiam existir na mesma geração, pode muito bem significar que essas habilidades tiveram um efeito adverso suficiente na saúde de uma pessoa para reduzir seu tempo de vida. Ou, que tipo de habilidade especial a família real tem? O príncipe Victor desenvolveu sozinho o modelo de inteligência artificial da Legião, o modelo Mariana, mas talvez dizer que ele o desenvolveu quando tinha apenas 5 anos de idade colocará as coisas em perspectiva. Deles é uma linhagem que produz gênios e prodígios. Ele também tem a impressionante conquista de desenvolver e melhorar o sistema de controle Feudris do Reino Unido. Por outro lado, ele é conhecido como o Rei dos Cadáveres e a Serpente dos Grilhões e Decadência, a Víbora. Também há rumores de que seu direito de reivindicar o trono foi revogado. Annette repetiu suas palavras em estado de choque. Revogado. Ele não desistiu? Foi revogado. E de serpente de algemas e decadência. Isso é horrível. Na esfera cultural do oeste do continente, as cobras eram um símbolo da corrupção e do diabo. Especialmente a víbora,
que tinha um veneno potente capaz de derreter a carne e coagular o sangue. Não era um nome que alguém daria com amor ao seu príncipe. Apesar disso, as autoridades que ele recebeu são muitas e significativas, e o príncipe herdeiro, que tem a mesma mãe do príncipe Victor, parece apreciá-lo. Há uma disputa pelos direitos sucessórios do Reino Unido entre o príncipe herdeiro e o segundo príncipe e a primeira princesa, filhos de concubinas. O príncipe Victor faz parte da facção do príncipe herdeiro Zafar. Ele é elogiado como o braço direito do capaz e renomado príncipe herdeiro. Onde você conseguiu todas essas informações? Grete deu de ombros casualmente. Reabrimos esta ferrovia no inverno antes de você chegar, e alguns membros das Forças Armadas do Reino Unido, um pequeno número de soldados, têm ido e vindo desde então. Certo. Então, naquela época, o Departamento de Informações enviou pessoas para o lado deles ou talvez restaurou o contato com as pessoas que estavam lá para começar. Eu suspeito que o mesmo vale para ambos os lados aqui. O antigo Império Jadiano e o Reino Unido de Rua Grácia foram monarquias despóticas e antigos aliados, mas, ao mesmo tempo, serviram como hipotéticos inimigos um do outro. E isso não mudou mesmo agora que o Império caiu e a humanidade entrou em guerra com a Legião. A propósito, Coronel Melisé. Grete falou com o mesmo tom casual que alguém usaria ao mencionar o tempo, então Lena foi pega despreparada. Annette, que percebeu o que estava por vir, saiu furtivamente de seu assento. Você brigou com o Capitão Nosem. Lena engasgou com o chá. Não vejo vocês dois se falando desde que voltaram da República. Isso é. Lena virou-se para Annette de maneira suplicante, mas Annette evitou seu olhar. Eu não vou tocar nisso. Eu não pretendia me envolver em seus assuntos particulares, mas isso já está acontecendo há muito tempo. Se nosso comandante tático e o capitão de nossas unidades blindadas tiverem problemas de comunicação, isso poderá afetar as operações futuras. Certo. Tem sido assim desde então. Você ainda está preso pela República. Por nós, os porcos brancos. Isso me deixa tão triste. Desde que ela disse isso, ela não teve uma conversa adequada com Shin. Não que eles estivessem se evitando. Eles tinham trocas que diziam respeito a seus deveres, mas não conseguiam manter uma conversa sobre qualquer outra coisa. Assim, todos os assuntos triviais sobre os quais eles conversavam quando terminavam seus relatórios e conversas de negócios ou sempre que se cruzavam no corredor simplesmente pararam de acontecer. Tudo o que restou foi um silêncio tenso, e o constrangimento de tudo bloqueou suas conversas. Essa situação já durava um tempo. Ela não se arrependia de nada do que havia dito na época, mas agora percebia que estava errado em fazer suposições unilaterais. Na hora, quando ela disse isso, Shin parecia estar enfurecido momentaneamente, mas se conteve. Ainda assim, havia uma pitada de irritação em sua voz quando ele cuspiu. Eu não entendo. E havia reserva misturada em seu tom também, junto com. Isso é tão ruim assim, Lena? Confusão. Confusão total e absoluta. Ele não conseguia entender por que Lena estava tão apreensiva ou o que a deixou triste para começar. Seus olhos mostravam que ele não conseguia compreender nada. Como se nenhuma de suas palavras, nenhuma de suas emoções chegasse até ele. Como se ele fosse um monstro inocente e distorcido que se assemelhasse a um humano apenas na forma. Sua confissão repentina provavelmente o confundiu. Parecia que era assim que ela queria que ele fosse. Mas eu sou completamente diferente deles. E eu não queria ter que pensar que poderíamos falar a mesma língua, ver o mesmo mundo, existir no mesmo lugar, mas nunca concordar. Não. É mais do que isso. Na época, seu olhar carmesim continha uma mistura de indignação e confusão, e por trás dele estava a luz vacilante de uma criança ferida. Ela tinha certeza disso. Como se tivesse sido atingido por alguém que nunca imaginou que iria atacá-lo. Como se nunca tivesse esperado que Lena dissesse isso a ele. Lutar até o fim e seguir em frente para seu destino final era o orgulho e a liberdade do 86. Lena já tinha ouvido isso antes. Deles. E para cumprir essas palavras, eles voltaram à luta mesmo depois de terem sido resgatados pela Federação. Então,
dizer a eles que ainda estavam presos. Que ainda estavam no setor 86, que não haviam dado um único passo à frente de onde estavam, era um insulto indescritível. Sob o pretexto de pesar, ela pisoteou o único sentimento de orgulho que eles podiam ter. Ela não queria pensar que poderia ter sido ela machucá-los dessa maneira. E no momento em que o fez, Lena foi assaltada por um ódio de si mesma que parecia se afogar em um mar de chamas. Em outras palavras, era ela quem evitava Shin. Correndo do fato de que ela o insultou. Do fato de que ela o machucou. Coronel. Tinha sido mesmo 2 anos atrás. Ela pensou que estava ao lado deles, que os entendia. Mas a verdade é que ela realmente não tentou aprender nada sobre eles, nem mesmo seus nomes. Ela apenas forçou unilateralmente seus sentimentos e impressões sobre eles, e ao fazê-lo, os feriu. Coronel Melizé. Nada mudou. Não aprendi nada depois de todo esse tempo. Que vergonha. Que embaraçoso. Coronel, estou falando com você. O quê? Não. O que eu vou fazer se ele me odeia por isso? Ei, pare com isso, Lena. Se acalme. Levantando o rosto com um sobressalto, ela encontrou Gretchen e Annette olhando para ela. Lena então percebeu que havia ninhado a cabeça e caído contra a mesa sem perceber. Gretchen abriu um sorriso. Parece que é mais grave do que eu pensava. Dê desculpe. Bem, você acabou de conhecê-lo. O desacordo ou discussão ocasional faz parte do curso. Os lábios de Ruby de Gretchen se curvaram para cima mais uma vez. O Capitão Knowsen não vai parar na base em que nossa unidade estará estacionada. Ele virá conosco para a capital real. Você terá muito tempo para conversar até a operação. Use esse tempo para consertar as coisas. Asterisco, asterisco, asterisco. Por falar nisso. Com os olhos ainda voltados para a janela escura do trem, apesar de não olhar para ela, Shin ficou tenso ao ouvir a voz de Raiden. Você brigou com Lena ou algo assim? Ele já havia perdido o momento em que olhou para ele reflexivamente. Raiden encostou o cotovelo na janela e pressionou a bochecha contra o punho enquanto Shin levantava uma sobrancelha. Como? O que você quer dizer, como? Você estava tentando esconder isso? Inferno, cara, você realmente não tem autoconsciência, não é? Ouvir a voz incrédula de Raiden foi surpreendentemente irritante. Shin suspirou, quebrando o brilho inadvertido que havia lançado nos olhos castanho-avermelhados de Raiden, e voltou seu olhar para a janela enegrecida. Eu não acho que foi realmente uma briga. Shin não poderia chamar isso de briga, dada sua vasta experiência com lutas até a morte e o tratamento terrivelmente odioso que os descendentes das linhagens do Império às vezes recebiam. Comparado a isso, uma simples diferença de opiniões nem mesmo se registrava como uma disputa. Ou melhor, não deveria, mas... Ela disse que nós, os 86, ainda estamos presos no setor 86. Raiden caiu em um silêncio momentâneo. Ela fez, agora. Ele semicerrou os olhos, mas reprimiu qualquer emoção que o fizesse fazê-lo, provavelmente porque Lena foi quem disse isso. E ela certamente não disse isso por despeito. Mas eles ainda o irritavam, o que era uma emoção que Shin conhecia muito bem. Isso me deixa tão triste. No momento em que ouviu essas palavras, algo instintivamente o estimulou a recuar. Mas o que surgiu ao lado dessa emoção foi confusão e apenas um leve toque de dor. O fato de ele não conseguir entender por que Lena estava tão apreensiva fazia parte, é claro, mas o que mais o confundia era que ele não entendia por que sentia a necessidade de discutir. Seria porque, se o fizesse, poderia continuar acreditando que as pessoas eram desprezíveis. Era para ele não desistir deste mundo, frio e cruel como era? Mas era exatamente assim que as coisas eram. Era assim que o mundo funcionava. Não girava em torno da humanidade, era indiferente, frio e impotente. E isso se aplicava ainda mais aos seres humanos, que, ao contrário do mundo, agiam com base na maldade que sentiam pelos outros. Isso foi algo que Shi aprendeu muito bem nos campos de concentração e no campo de batalha do setor 86. Vê-lo repetir-se vez após vez deu-lhe todas as lições de que necessitaria. Então ele simplesmente apontou isso.
O que havia de desagradável nisso? Ele apenas declarou os fatos. Foi porque ela estava triste. Porque ela tinha pena dele. Como Grete disse uma vez, ninguém tinha o direito de ter pena deles. Mas neste ponto, Shin honestamente não poderia mais se importar com isso. A outra parte estava livre para sentir pena deles o quanto quisesse, mas Shin não tinha intenção de entrar no jogo. Mas se sim, por quê? Shin realmente não entendia por que Helena estava triste. Ele não tinha vontade de entristecê-la, claro, mas como não conseguia entender, não sabia como lidar com isso. Era difícil não sentir que ela o estava evitando e, na verdade, eles quase não se falavam desde então. No final, nenhum dos dois quis tocar no assunto, deixando as coisas em um estado de silêncio constrangedor. Shin. Ei, Shin. Antes que ele percebesse, Raiden estava acenando com a mão na frente de seu rosto. Shin parecia ter se perdido em seus pensamentos por um bom tempo. Ele olhou para Raiden, que sorriu. Sabe, você realmente mudou. Esqueça, respondeu Raiden, exasperado. Bem, conhecendo você, você vai acabar destruindo Undertaker em breve, então fale com ela. Quero dizer, seu equipamento é uma rainha do hangar. Isso era uma gíria para uma unidade que sempre quebrava e passava mais tempo sendo consertada no hangar do que no campo de batalha. Pequenas escaramuças à parte, Undertaker tinha um jeito de sempre sofrer danos severos durante grandes batalhas, então talvez fosse natural que acabasse sendo chamado assim. O velho Aldrestre sempre me dizia merda por isso. Sim. Não estou dizendo para você se desculpar, estou dizendo para você mudar de atitude. Esse seu estilo de luta louco vai te matar um dia. Rito disse a eles que morreu durante a ofensiva em larga escala, junto com os outros membros da equipe de manutenção. Todos eles, no mesmo dia. Shin sentiu uma pontada de emoção ao ouvir isso, mas uma parte dele sabia que poderia ser o caso. Os 86 fizeram do campo de batalha sua casa e se orgulhavam de lutar até o amargo fim. E todos os 86 acabaram morrendo. E isso também era verdade para o antigo chefe de manutenção, que estava ao seu lado apesar de ser um alba. Mas ainda. Eu meio que gostaria que ele tivesse sobrevivido. Raiden voltou os olhos para Shin, que continuou sem encontrar seu olhar. Se ele pudesse ter sobrevivido até a chegada das forças de resgate, pelo menos poderia ter visto as fotos de sua família. Procurar por seus restos mortais teria sido difícil, mas ele teria sido capaz de ir até o último campo de batalha. Ao contrário de mim, que não consegue se lembrar da minha família. Aldrestre, que ainda se lembrava da esposa e da filha, poderia ter tido um pouco de paz. Todos os 86 morreram eventualmente. Shin entendeu isso. Mas isso não significava que ele estava completamente indiferente à quantidade de mortes que havia testemunhado. É verdade, uma vez que a guerra com a Legião termine, visitar túmulos como esse será uma possibilidade. Depois de um suspiro pesado, Raiden se inclinou para a frente. O que você acha, Shi? A Kiselene, que você viu parecia estar decidida a acabar com a guerra. Quem sabe? Aquele aglomerado de micromáquinas líquidas em forma de mulher não possuía um recurso para emitir som, então Shi não tinha como captar nenhuma emoção ou nuance em seu tom. Tudo o que ele conseguiu captar foi a mensagem. Venha me encontrar. Não havia como saber qual era a intenção. Mesmo para Shin, a pessoa a quem essas palavras foram dirigidas. Uma coisa é presumir que eles querem negociar ou trocar informações, mas esperar que algo assim seja uma dica para acabar com a guerra parece um salto de lógica para mim. Mesmo que haja informações que o Reino Unido está escondendo de nós, não vejo esta guerra terminando tão facilmente. Não havia um único lugar no continente onde alguém pudesse escapar da guerra, e eles não conseguiam se lembrar de uma época em que isso não acontecesse. No entanto, mas se a guerra acabasse, acho que seria bom, à sua maneira. Quero mostrar-lhe o mar. Coisas que ela não sabia, coisas que ela nunca tinha visto antes. Ele queria mostrar a ela tudo que a Legião havia roubado do mundo. Shin não havia esquecido essas palavras. Este foi um motivo digno para lutar. Ele não tinha nenhuma expectativa. Esse desejo provavelmente não seria concedido.
Mas algum dia, se a guerra acabasse. Raiden ficou em silêncio por um momento. Sim. Se a guerra acabasse. Sua frase foi cortada no meio e ele não disse mais nada. Seu silêncio falava muito, e Shin entendeu. Seria bom se a guerra pudesse terminar, eles sentiram. Mas ainda era impossível imaginar, porque tudo o que conheciam era o campo de batalha. Houve um gemido alto e, de repente, o carro dele se encheu de luz. Em menos de 20 minutos, o material rodante do trem de alta velocidade havia atravessado o túnel que levou 2 anos para ser escavado. Suas córneas, acostumadas ao escuro, ficaram momentaneamente cegas pela luz do sol, mas aos poucos se acostumaram com a brancura ofuscante que enchia a paisagem do lado de fora do trem. Os dois sem palavras olharam pela janela. O vidro à prova de balas das vidraças dificultava um pouco a visibilidade, dando à visão de fora um tom azulado. Era um país diferente, mas a melancolia de tudo isso permanecia a mesma. Nenhum combatente vivia perto das frentes. Qualquer um que sobreviveu deixou sua terra natal para trás. Flocos grossos cinza-prateados flutuaram no chão. Velhas ruínas pontilhavam os campos nevados, fazendo a vista parecer quase tão desolada quanto o campo de batalha do setor 86. Tudo parecia ter congelado, e o terreno baldio se estendia até onde a vista alcançava. Hogwarts City Terminal do Reino Unido de Rua Grácia. Vamos para a base primeiro, então. Base da Cidadela Revis, certo? Sim. Desculpe por jogar todo o trabalho sujo em cima de você. Bem, você tecnicamente é meu oficial superior, e os oficiais de Estado-Maior e os majores cuidarão da própria transferência. Vocês apenas cuidam de escoltar o coronel Helena. Acenando com a mão, Tel seguiu para o próximo trem enquanto o container dos Juggernauts estava sendo descarregado e recarregado. Metade da unidade iria hoje e a outra metade iria no próximo transporte. Os milhares de soldados do ataque Alpha e seus feudres seriam transferidos para a base da cidadela de Revis, na linha de frente do Reino Unido. Eles faziam o transporte por etapas e com intervalos para escapar sob o olhar atento do tipo de controle de observação, o RAB. Depois de se despedir de seus companheiros, Shin se virou para olhar para a cidade de Hogvolod. Como lhe disseram no trem, esta cidade, que ficava aos pés da Cordilheira do Cadáver do Dragão, estava coberta de neve fria e leve. Era a cidade mais ao sul habitada por civis e estava atualmente sob blackout, o que mostrava como eles tinham que ser frugais com eletricidade. A uma curta distância da área da cidade, situada à sombra de uma enorme estrutura retangular abobadada iluminada pela luz das estrelas, estava a usina nuclear que fornecia calor ao distrito. De repente, ele ouviu o som de alguém pisando na neve atrás dele. Nozen. Virando-se para encontrar o dono da voz, Shin viu um jovem com uma medalha com um veículo no peito. Ele foi um dos controladores que serviu no carro de comando de Lena, Vanadis, e um contemporâneo dele da Academia de Oficiais Especiais, Erwin Marcel. Você não se aposentou do serviço militar? Eu não posso pilotar um Vanagon de qualquer maneira. Minha perna se machucou durante a ofensiva em larga escala. A julgar pelo som de seus passos ao se aproximar, a lesão não o impediu de andar, mas Marcel olhou para a perna direita enquanto falava, dizendo que era uma fratura exposta. Quando seu osso quebrado cortou sua carne e pele, também cortou um nervo. Isso não atrapalhou seu dia a dia, mas a lesão foi devastadora o suficiente para que ele não fosse mais capaz da velocidade de reação necessária para a tomada de decisão em frações de segundo necessária para pilotar um Feudris. Além disso, diabos você quer dizer, você não se aposentou? Ao contrário de vocês, 86, nós, oficiais especiais, não podemos colocar comida na mesa se deixarmos o exército. Você saiu do registro da unidade da 177ª Divisão Blindada após a reorganização, mas seu nome não foi anunciado na transmissão de mortos-vivos. Então eu percebi que você se aposentou. Não pensei que veria seu nome no registro da unidade do carro de comando do ataque Alpha. Não pensei que você se importasse. Sempre achei que você não dava mínima para ninguém e nada ao seu redor. Essa falta de emoção e interesse era algo que ele odiava em Shin desde a Academia de Oficiais Especiais, pensou Marcel. A maneira como ele estava tão distante do inferno do campo de batalha.
A maneira como ele podia ver através do terror no coração das outras pessoas parecia quase como se ele estivesse zombando delas de alguma forma. Sobre a Nina. Shin estreitou os olhos com a menção repentina daquele nome. Eugene tinha sido um amigo comum e contemporâneo deles, e Nina era sua irmã mais nova. Shin há muito havia rasgado e jogado fora a carta que ela lhe enviará, exigindo saber por que ele havia matado seu irmão. Eu não deveria ter contado a ela como Eugene morreu. Aquela carta não era algo que uma pessoa precisava receber logo antes de uma operação na qual poderia ter morrido. E deixei por isso mesmo, mas acabei falando demais. Do sul de nossos territórios é coberto por suas asas. O tipo de disrupção eletrônica, o Entagsfliege, era capaz de desviar e interromper ondas eletrônicas de todos os tipos, incluindo a luz. No setor 86, suas hordas pareciam finas nuvens prateadas que encobriam o sol, e nas frentes da Federação, onde seu desdobramento era mais intenso, o céu parecia estar constantemente fechado atrás de uma prata opressiva. Mas não houve nenhum caso documentado dele se desdobrando em números significativos o suficiente para criar neve durante o final da primavera, ou em um raio tão grande. Quando isso começou? Por volta de quando a legião inteligente produzida em massa que você chama de cães pastores se tornou a força principal. Em outras palavras, no início desta primavera. Era como ela suspeitava. Nossas regiões agrícolas do sul serão devastadas nesse ritmo. Este país não foi muito abençoado com a luz do sol para começar, então a maior parte de nossa eletricidade vem de usinas geotérmicas, baseadas em carvão e nucleares. Mas se desviarmos todas as nossas fábricas para a produção de alimentos, não poderemos nos defender. Se a legião continuar apertando o laço em nossos pescoços assim, na próxima primavera meu país não existirá. Com um aceno de mão, um holograma tridimensional apareceu no meio da sala. Era um mapa sólido que exibia uma visão simplificada dos territórios do Reino Unido. Ao ver Shin se aproximar do mapa, provavelmente sentindo que havia uma explicação chegando, Lena disse, se eles usarem a mesma tática em outro lugar, a Federação pode ficar bem, dado seu grande território, mas qualquer outro país não duraria. Sim. E é por isso que temos que cortar o plano deles pela raiz agora, enquanto eles ainda estão usando o Reino Unido como campo de testes. Felizmente, a Federação e o Reino Unido têm o mesmo objetivo. A rainha impiedosa que vocês estão procurando está nas profundezas do território da Legião, no local de produção de Entagsfliege nas profundezas da montanha Dragonfang. A exibição mostrava a cordilheira do cadáver do dragão, ou seja, a parte próxima à fronteira com a República, que era o campo de batalha do Reino Unido. Em seguida, mudou para o modelo tridimensional representando a montanha Dragonfang, que ficava no fundo da cordilheira. Parecia que havia uma fábrica de produção lá. O holograma também exibia o número estimado de hostis e a distância linear da frente mais próxima, que era estimada em 70 km. O objetivo desta operação conjunta é a invasão e retomada da montanha Dragonfang e a captura da Rainha Impiedosa. Precisamente, maldita rainha. Faremos com que você abata a lua para nós. Olhando para o modelo da Dragonfang Mountain, que, como o próprio nome indica, tinha a forma de uma enorme presa se projetando para o céu com um típico pico piramidal rochoso, Lena falou. Sua Alteza. É Vika, Milizé. Perdão, Vika. Eu gostaria que você confirmasse a força que estará comandando durante esta operação. Ouvi dizer que seu país emprega armas não tripuladas autônomas para defender suas fronteiras. Esta foi a razão da capacidade do Reino Unido de defender seu território, apesar de seu poder nacional ser inferior ao da Federação. Vika abriu um sorriso pequeno e cínico. Meio autônomo. Não cometeríamos a loucura de trazer armas totalmente autônomas para a briga com o exemplo da Legião respirando em nosso pescoço. Além disso, o Reino Unido não reproduziu uma inteligência artificial autônoma no nível da Legião. Mas isso é. Nem você pode reproduzi-lo, Vika. Não é que eu não possa. Eu simplesmente não tenho vontade. O príncipe disse isso de maneira presunçosa, como se dissesse que poderia fazê-lo se quisesse, com a mesma leveza de se estivessem discutindo uma receita culinária um pouco complicada.
Mas mesmo quando a sobrevivência de seu país e as inúmeras vidas de seus civis estavam em jogo, ele facilmente eliminou a possibilidade, dizendo que não estava preparado para isso. Lena percebeu que teve um vislumbre da crueldade do sangue nobre, com a qual a República, com sua ênfase na igualdade, não estava familiarizada. Sangue azul, faltando todo e qualquer calor. O drone que você descreve é chamado de Alconos Tonosaustal. É um feudre semi-autônomos destinado a combater grandes grupos de inimigos. Em termos de proporção, eles representam 50% de nossas forças, com a outra metade sendo nossos Baruca Matucas tripulados, mas as unidades sob meu comando direto são quase inteiramente Alconós. Incluindo minha unidade pessoal, os Baruca Matucas são usados apenas para defender o posto de comando. Você diz meio autônomo. Então eles são operados remotamente por humanos, por Andlers, certo? O método de operação é sem fio? Como contornar a interrupção eletrônica do Interfliege? Alconós estão conectados a seus Andlers através da tecnologia que você chama de Parahide. Lena franziu as sobrancelhas em dúvida. O Parahide, ressonância sensorial, era um método de comunicação que utilizava a ligação dos sentidos, principalmente a audição, por meio do inconsciente coletivo compartilhado por toda a humanidade. Ao fazê-lo, superou os obstáculos da distância, obstrução física e todos os tipos de interferência. Isso, por si só, tornava a tecnologia extremamente inovadora, mas, como empregava o inconsciente coletivo humano, não permitia que alguém se comunicasse com nada que não fosse humano, ou seja, máquinas, que não tinham consciência de suas funções. Ou melhor, pelo que Lena sabia, não deveria permitir a comunicação com nada que não fosse humano. Mas como? Eu vou te mostrar agora. Lerche, você está aí. Ele não levantou a voz, mas uma resposta veio de trás da porta. Claro. Vou apresentá-lo. Entre. Sim. A porta se abriu. Permanecendo a uma distância um pouco longe demais para manter uma conversa, a figura se ajoelhou de maneira animada. É um prazer conhecê-lo. Eu sou Lerche, cavaleiro e guarda real do príncipe Victor. Eu sirvo como sua espada e escudo. A figura falava com uma voz clara, aguda e agradável, como o canto de um pássaro. Lady Blurry Reina da República e Sir Ceifador, Sir Vervol e Lady Ciclopes da Federação. Já ouvi falar muito da sua fama militar. Especialmente você, Senhor Ceifador. Eu gostaria muito de ser instruído por você, se tivesse a chance. Como mencionado, sua voz era como um adorável Shurear. E quanto à adorável princesa Ali, dou-lhe as boas-vindas ao nosso país branco como a neve. Estou sempre disposto a acomodar se brincar na neve for do seu agrado, então sinta-se à vontade para me chamar sempre que desejar. Por mais redundante que seja mencionar novamente, sua voz era extremamente agradável. Sinto muito, me dê um minuto. Vic ergueu as mãos, caminhou até a figura ajoelhada e gritou para sua cabeça baixada. Lerche! Eu não disse para você aproveitar esta chance de mudar a maneira como você fala com as pessoas. Ela ergueu o rosto surpresa. Ela era uma garota emerald com cabelos dourados presos em um coque e olhos verdes. Ela parecia ter a mesma idade de Vika, o que significava que ela também tinha mais ou menos a mesma idade de Lena e Shin. Ela estava vestida com um uniforme militar de estilo antigo feito de tecido de cor ruge e decorado com laços dourados, com um sabre de aparência formal embainhado na cintura. Ela tinha traços faciais pequenos e adoráveis, e suas sobrancelhas finas estavam escrupulosamente levantadas em protesto. O que? Sua Alteza, o que você está dizendo? Esta é a prova de minha fidelidade a você, e mesmo suas ordens não vão me deter. Que vassalo adotaria uma maneira de falar que perturba seu mestre como prova de sua lealdade? Você é uma idiota, sua garota de 7 anos. Bom conselho, assim como remédio eficaz, é tão amargo, Alteza. E é por isso que, apesar da tristeza que isso me traz, eu o trato com respeito eterno. Ter minhas ações vistas sob tal escrutínio me envergonha infinitamente. Vika embalou a cabeça em aborrecimento. Ah, confundi tudo, não importa o que eu diga, você sempre tem uma réplica. Que idiota ajustou seus recursos linguísticos?
Com todo o respeito, Vossa Alteza, o único que já cuidou da minha afinação é você. Eu sei disso, só estou resmungando. Por Deus, apenas ignore isso. Meu me desculpe por qualquer desrespeito. A resposta da garota foi respeitosa, mas desanimada. Observando a conversa entre os dois, que não pareciam se encaixar direito, Lena não pôde deixar de rir, embora com uma pontada de culpa. Ela se perguntou que tipo de homem seria esse rei dos cadáveres, mas vê-lo brincar com sua criada amigável o fazia parecer nada mais do que um menino da idade deles. Como eu coloco isso? Suponho que a reputação de alguém realmente esteja fora da realidade. Ela sussurrou isso para que apenas Shin pudesse ouvir. Mas nenhuma resposta veio. Olhando para Shin, ela descobriu que sua expressão era estranhamente dura enquanto ele olhava para o senhor e sua criada parados perto da porta. Especificamente, seu olhar estava fixo em Lerche, a garota de uniforme carmesim. Capitão? O que? Shin falou, interrompendo a pergunta de Lena. Sua Alteza. Vika estreitou os olhos com interesse, os olhos violetas imperiais de um tigre mal-humorado ou talvez os de uma serpente cruel. Vou dizer de novo, mas Vika vai fazer, Nozen. Tudo bem, Vika. O que é essa coisa? Capitão. Quando Lena percebeu que a coisa a que X estava se referindo era Lerche, ela o repreendeu. Vika, por outro lado, deu a ele um sorriso fino. Oh! Vejo que seu título de ceifador é merecido, de fato. Lerche. Sim. Mostre a eles. Muito bem. Lerche levantou-se rapidamente, como se fosse um cavaleiro tirando o elmo. Retirou a cabeça dela e ergueu-a no ar. Ninguém presente poderia culpar Lena por dar um passo para trás assustado. O que? Os grandes olhos de Frederica se arregalaram em choque, e Raiden e Shiden se inclinaram para a frente da parede contra a qual estavam. Até Shin, que não era de vacilar, estreitou os olhos em suspeita. Só Vika permaneceu composta. Permita-me apresentá-la adequadamente. Esta é a primeira unidade das fadas artificiais, as Sirins. O auge das conquistas tecnológicas do Reino Unido e o ponto crucial de nossa defesa nacional. Com um aceno da mão de Vika, um sensor localizado em algum lugar da sala reagiu, projetando um holograma perto de sua forma esbelta. Provavelmente era o Alconos Tonos Austal. O modelo tridimensional exibia um feldris mais esguio que o Juggernaut, tanto que os fazia duvidar que fosse blindado. Seu torso incluía uma pequena cabine, dificilmente grande o suficiente para conter um ser humano. Este é o processador central da máquina de combate semi-autônoma Alconos Tonos Austal. Os 86 não eram considerados humanos, então qualquer máquina que eles pilotassem seria considerada não tripulada, mas um drone. Era o mesmo conceito do Juggernaut da República. A cabeça destacada de Lerche estava conectada ao torso por tubos e cordões que pareciam vasos sanguíneos e nervos. Ela é humana. Vika riu ironicamente. Você faz essa pergunta depois de ver o que acabou de ver, Bloody Reina? Lembre-se do que Nozen acabou de dizer. E considere, como ele a viu tão facilmente pelo que ela é. Lena engoliu nervosamente. Shin podia ouvir as vozes da Legião, ou melhor, as vozes dos mortos na guerra que permaneciam presos como fantasmas mecânicos. Mas a garota na frente deles não poderia ser uma legião, já que eles nunca criaram armas em forma humana. Eles foram proibidos de fazer uma arma que se parecesse muito com um ser humano. Nesse caso, Shin falou, como se não quisesse deixar Lena expressar sua conclusão. Ele usa o cérebro de uma pessoa morta, ou melhor, a reprodução de um, como seu processador central. Seus olhos vermelhos sangue olharam para Vika com uma intensidade que Lena nunca tinha visto antes. Para Shin, que ouviu as vozes de seus camaradas depois que eles foram capturados pela Legião e que ainda teve que atirar em seu próprio irmão, que estava preso naquela condição, o Reino Unido, que fez a garota que estava diante dele era culpada de heresia sem paralelo. Ele caminhou descuidadamente por toda a linha que separava os vivos dos mortos. Capturar as almas daqueles que ganharam seu descanso eterno e usá-los mais uma vez para a batalha significava. Era um brilho gelado que faria qualquer pessoa normal vacilar, mas Vika não estremeceu. Na mosca, ceifador do setor 86.
Todos os processadores centrais dessas meninas são reproduções baseadas em estruturas do cérebro humano. Eles tinham uma estranha semelhança com, ou talvez fossem inspirados por, a inteligente legião, os pastores. Espere um momento. Se aqueles eram originalmente cérebros humanos, então... A voz de Helena era tão dura e afiada que ela teve dificuldade em reconhecê-la. O Reino Unido era a única monarquia despótica do continente. Os cidadãos eram todos essencialmente propriedade da nobreza. Onde e por que motivo você reuniu as pessoas a quem esses cérebros pertenciam? Vic inclinou a cabeça de forma divertida. Você está insinuando que nós, déspotas arrogantes, desmembramos nossos cidadãos contra a vontade deles? Então você pode ficar desapontado ao saber que a linha Idinaro não é tão tola. Sabemos muito bem que tudo o que nos espera no fim da tirania irracional é o beijo da guilhotina. Os componentes são todos dados voluntariamente e são extraídos somente depois que eles morrem em batalha. Estritamente falando, é um pouco antes de suas mortes. Se um soldado que voluntariamente doou seu corpo com antecedência for marcado como negro durante a triagem, e apenas sob essas condições, ele será enviado para ter seu cérebro escaneado. Mesmo aqueles que se ofereceram não são enviados para o scanner se houver uma chance de salvar suas vidas, e o voluntariado é totalmente opcional. Em um lugar tão perigoso quanto o campo de batalha, havia mais soldados feridos precisando de tratamento do que médicos para tratá-los. Para lidar com essas situações, foi estabelecido um método para garantir que o maior número possível de vidas fosse salvo. Isso foi triagem. Foi uma medida para separar os feridos que não corriam risco de morte ou não necessitavam de tratamento imediato daqueles que necessitavam de reanimação imediata. Entre eles estavam etiquetas pretas, aquelas categorizadas como estando em uma condição em que não podiam ser salvas, mesmo que fossem tratadas. O nome veio da cor da etiqueta anexada a eles. Eram os que foram encontrados tarde demais ou os que ainda estavam vivos, mas foram feridos a ponto de morrer em questão de instantes. A estrutura cerebral digitalizada é reproduzida por meio de células artificiais, e depois que suas memórias são apagadas e suas pseudopersonalidades instaladas, elas são transplantadas para os crânios dos sirins. Em outras palavras, eles podem ser baseados nos mortos da guerra, mas não são os próprios mortos. Estou um pouco surpreso que você ainda possa ouvi-los, Nozen. Mas, por quê? A legião também usava o cérebro dos mortos, mas eram armas. Eles não tinham nenhuma percepção de ética e justiça, de certo e errado, então era compreensível. Mas Vika era humano, ou melhor, ele deveria ser humano. Por quê? Eu acho que é bastante óbvio. Ao contrário da legião, que continua vindo, não importa quantas vezes você os derrote, os humanos são finitos. Nossa capacidade de reprodução é limitada. Portanto, se não podemos diminuir o número de mortos, precisamos apenas reciclar os que já faleceram. Envie lobos para caçar lobos. Vampiros para caçar vampiros. Fantasmas para caçar fantasmas. Era uma perversão que fazia calafrios percorrerem o corpo de Lena, profanação total. Inconsciente da versão de Lena, Vika sorriu. Como uma serpente. Como uma fera sem coração, afastada do conceito de emoções. O rei dos cadáveres. Desprovido de simpatia e, portanto, separado da humanidade, o governante de sangue frio dos mortos. Você chama isso de um drone. Suas palavras cortam até o osso, mas isso é algo com o qual você terá que se acostumar. As armas e soldados que o Reino Unido adicionará ao ataque Alfa serão Alconós e Sirins. Ou seja, o regimento sob meu comando direto. Com isso dito, o príncipe do norte sorriu calmamente, observando Lena enquanto ela estremecia e Shin, que o encarava severamente, como se fossem pedras à beira do caminho. Até que acabemos com a legião ou até que exterminem a humanidade. Espero que gostemos da companhia um do outro. Em um canto do castelo do país que mantinha todo o Nordeste sob seu domínio, havia uma vila imperial. Estava sendo usado como hospedaria, e seus aposentos eram agradáveis, luxuosos e bonitos. Enquanto ela deitava em uma cama e comparava a plumagem dentro dela com as surradas que ela tinha nas bases da linha de frente no campo de concentração no setor IG-6, Shiden ponderou quão longe eles haviam chegado.
Embora ela não pudesse dizer que esta cama era desconfortável ou algo com o qual ela não conseguia se acostumar, ela tinha a sensação de que dormir nela por muito tempo a faria ficar franca, tanto na mente quanto no corpo. Batendo as palmas das mãos sobre os lençóis que cheiravam a flores ou algum outro perfume de ervas, a vice-capitã do esquadrão Brisingamen, Shanna, inclinou-se sobre Shiden, que estava deitado de bruços na cama. Ei, Shiden! Sem se preocupar em virar o olhar para Shanna, Shiden deu uma resposta evasiva. Milímetro. Está tudo certo. Sim. Ela não especificou o que isso era, mas eles estavam juntos há tempo suficiente para Shiden entender, mesmo sem nenhuma declaração explícita. O choque provavelmente foi demais. Desde que conhecer o príncipe naquela tarde, Lena ficará desanimada, e Shin, que se aproximara dela ao vê-la afundada no sofá da pensão e deitada, estaria ao seu lado agora mesmo. Não há muito que possamos fazer. Sua Majestade fez sua escolha. Mas... Shiden fixou seus olhos bicolores na janela localizada logo acima dela. Haveria mais em que pensar se o ceifador de Liu fosse mais idiota. Mas considerando tudo, está tudo bem, eu acho. Ela verificara brevemente se ele estava bem, mas isso era tudo. Não foi de forma alguma um reconhecimento. Ninguém sabe quando tudo vai acabar. O mesmo de sempre, na verdade. Nesse caso, enquanto eu estiver ao lado dela, não quero ser um incômodo. É sempre tão terrivelmente frio aqui. Mas a cidade floresce. Mais do que se poderia esperar de uma capital em tempo de guerra, ouso dizer. A capital do Reino Unido, Arcstiri, era uma cidade antiga com uma história tão histórica quanto a do próprio país. A paisagem urbana falava de prosperidade, desenvolvimento e incontáveis distúrbios e convulsões em seu passado, com uma visão peculiar de muitos edifícios, cada um construído em momentos diferentes ao longo de vários séculos. A tendência era que os exteriores fossem pintados em cores vivas, de maneira típica de uma terra coberta de neve durante metade do ano. Hoje, também, as nuvens do Entagsfliege esconderam o sol e uma leve neve caiu do céu. A via principal encheu-se de transeuntes, com lojas coloridas e bancas a compor o mercado. Vestindo um casaco da Federação sobre o uniforme da República, Lena olhou em volta para a animada cidade com os olhos arregalados. Annette, também de casaco, assim como Gretchen, Frederica e Hayden, que vieram como acompanhantes, também olharam em volta com curiosidade. Naquele dia, depois do café da manhã, o chefe da divisão de tecnologia, um homem tão magro que era quase esquelético, propôs que, como tinham algum tempo livre, saíssem para conhecer a capital, lembrando que as senhoras também teriam uma chance para comprar dessa maneira. Metade da oferta resultou de consideração e a outra destinava-se a elevar as relações diplomáticas. E, de fato, eles queriam mostrar a abundância e a prosperidade de seu país aos primeiros oficiais de campo que visitavam o país em mais de uma década, e, ao fazê-lo, também enfatizavam casualmente a força de seu exército. Shiden e Shanna perderam a oportunidade, enquanto Shin aparentemente foi chamado por Vika, então eles ficaram para trás no palácio. Os guardas reais convidaram o grupo de Shiden para fazer um tour pelo Museu Militar. Incrível! Acho que é isso que se pode esperar da capital milenar do poderoso país do norte, Rua Grácia. Acho que precisávamos de uma pausa, então a oferta daquele policial veio na hora certa. Essa tecnologia realmente é um pouco difícil de engolir. Fico feliz que nossos dois lados tenham algo a ensinar um ao outro sobre o Parahide, mas... mesmo que eles digam que usaram voluntários dispostos, é um registro de experimentação humana após o outro. É um pouco, na verdade. Você sabe. Trocando sorrisos amargos, Drake e Annette discutiram os sirins e suas tecnologias relacionadas. Ouvir que essa tecnologia não poderia ser adotada pela Federação fez Gretchen balançar a cabeça desanimada. Algumas das estruturas que compõem a cidade glamourosa eram quartéis, arsenais e outras instalações militares usadas pelo quartel-general da Divisão de Defesa da capital, e muitas das pessoas que caminhavam vestiam o uniforme roxo e preto do Exército do Reino Unido. Assim como na Federação, os soldados eram vistos como sujeitos merecedores de respeito. Uma jovem soldado Bear andando por perto foi saudada com um aceno educado por um homem ola mais velho, de cabelo violeta.
Olhando em volta, Annette disse: Viola são os cidadãos, e os outros grupos étnicos de territórios conquistados são servos, certo? Mas considerando tudo, os servos conseguem viver normalmente. Crianças puro sangue viola, ou seja, cidadãos, brincavam com uma bola, mas crianças serviçais de outras etnias brincavam ao seu lado como se não houvesse diferença entre eles. Duas pessoas de cores diferentes estavam sentadas à mesma mesa em um café, conversando enquanto tomavam café. Uma velha senhora Celesta, dona de uma barraca, estava discutindo acaloradamente sobre o preço de um grande pote de mel com uma mulher Taaf. As negociações foram encerradas com um aperto de mãos apertado, após o qual os dois trocaram uma nota pela mercadoria e se despediram com sorrisos. Eu voltarei, você é sempre bem-vindo, os dois disseram com expressões satisfeitas. No geral, os servos eram a classe trabalhadora e os cidadãos eram a classe média. Como tal, havia uma diferença na qualidade de suas roupas e pertences pessoais, mas os servos não eram considerados escravos ou intocáveis. Não havia indicação que algumas crianças eram tratadas como uma raça inferior, como os 86 já foram. O guarda do palácio designado para o grupo de Lena como guia e intérprete sorriu. A língua oficial do Reino Unido era diferente apenas no dialeto da República e da Federação, mas como alguns dos servos descendiam de territórios conquistados que tinham diferentes esferas culturais, vários deles falavam em línguas totalmente diferentes. Os cidadãos devem prestar serviço militar, enquanto os servos devem lidar com a produção, explicou o guarda. De certa forma, é uma diferença entre recrutamento e responsabilidade fiscal. Mas com a situação do jeito que está agora, a realeza está encorajando os servos a se juntarem voluntariamente ao exército. Como ele, disse ele, apontando para uma sentinela. Ele era um homem reservado de rubis que parecia ter cerca de 20 anos, usava uma nova insígnia de segundo-tenente e sorria para eles com orgulho tímido. Tudo isso significava que o ensino superior estava aberto a todos, pelo menos aqueles com os meios para pagá-lo. Como Vika havia dito, o Reino Unido pode ter sido uma monarquia despótica, mas não exerceu nenhuma pressão política sobre seus cidadãos. Não fez nada que pudesse provocar inquietação ou insurreição, nem criou diferenças de classe desnecessárias. Ao contrário da República, que, depois de tirar tudo dos 86 ao confiscar seus bens para financiar a construção do Grão Muro e forçá-los ao recrutamento, os marcou como sub-humanos. Milisé? Qual é o problema? Nada. Balançando a cabeça vagamente, Lena então disse duvidosamente. A propósito. Eu me pergunto o que Vika tinha a ver com Shin. Shin foi instruído a vir com o casaco, e com razão, pois a escada subterrânea que Vika o levou estava extremamente fria. As montanhas mais ao norte do Reino Unido são a Cordilheira Frostvoi. Há uma gruta de gelo que se estende até o subsolo do reino, onde foi construído o mausoléu real. O gelo aqui nunca derrete, então é gelado mesmo no verão. É uma grande bagunça se um dos filhos dos empregados se esgueirar aqui descuidadamente. A própria escadaria, que parecia ser esculpida em pedra glacial, desenhava uma espiral suave enquanto descia profundamente no subsolo. O lugar era incrustado com conchas de turbante verde grande brilhando nas 7 cores prismáticas. O sobretudo militar da Federação foi feito para lutar nas trincheiras congeladas do norte nevado da Federação e era prova d'água e protetor contra o frio. Ainda assim, Shin franziu a testa quando o frio apunhalou seus pulmões a cada respiração. Vika, que caminhava à frente, exalava baforadas de ar igualmente visíveis. Nos tempos antigos, aqueles de nascimento nobre eram naturalmente da realeza. Os reis eram vistos como deuses vivos encarnados, dotados de poderes únicos. A telepatia e psicometria de um Pirope, as proezas marciais de um Ônix, a intimidação de uma Selena. Muitos deles diminuíram e desapareceram com a mistura de sangue e a passagem do tempo, mas ainda permaneceram em terras onde a realeza e a nobreza mantiveram sua autoridade e linhagem. Isso também se aplicava ao Império de Gilead e ao Reino Unido. Entre eles estava o intelecto aprimorado da Ametista, simplesmente, linhagens que produzem gênios extraordinários. Apenas um par de passos era audível, Shin não fez barulho enquanto caminhava, e não havia ninguém por perto além dele e Vika. Sendo um comandante, se Vika tivesse negócios com alguém, seria Lena, mas ele ligou para Shin sozinho.
Shin, um único processador que normalmente seria visto como nada mais do que um peão. A intenção de Vika aqui não era clara. Com a voz grossa com a forte aversão que sentiu ao ver o Siren, Shin fez uma pergunta com uma voz terrivelmente curta. Para começar, ele não se incomodou em prestar homenagem a alguém com autoridade superior. Por que você está me contando isso? Porque você é um Pirop Esper, é claro. Sua linhagem por parte de mãe, os Maicas, morreu durante a perseguição dos outros 86. Achei que você estaria interessado em aprender um pouco sobre isso. Eu estava errado. Eu não me importo com isso. Vika se virou para encará-lo com uma expressão um tanto duvidosa, mas eventualmente se virou novamente e deu de ombros. Bem, não importa se você está interessado, infelizmente este é um prefácio necessário para o meu tópico principal aqui. Tenha paciência comigo, mesmo que ache chato. Vika desceu do último degrau da longa escadaria, o som de suas botas militares ressoando pesadamente. No final da passagem antiga havia uma mudança repentina para uma nova porta metálica de última geração, que reconheceu algo que Vika estava carregando e se abriu automaticamente. O ar gelado, mesmo em comparação com a escada fria, jorrava silenciosamente da porta, mas Vika não prestou atenção ao frio quando ele cruzou a soleira. A família real é a última linhagem de ametista a carregar as habilidades de Esper, e nós somos ao mesmo tempo guardiões de muito conhecimento e sabedoria que de outra forma seriam perdidos com o tempo. A luz iluminou a escuridão incognoscível, brilhando radiantemente e cintilando sobre tudo. O lugar era um enorme domo que parecia feito inteiramente de gelo, cheio de azul transparente até onde a vista alcançava. O gelo era tão espesso que a face da rocha atrás não era visível através dele. Um azul infinitamente transparente sem fundo. Inúmeros pingentes de gelo se estendiam do teto da cúpula, que parecia algum tipo de capela pagã, e um caminho de gelo se estendia mais longe da área espaçosa em que estavam. Quase irritantemente, mesmo aqui o gelo era incrustado com malaquita e ametista na forma das penas de um pavão, que brilhavam na superfície das paredes geladas. Mas o que chamou a atenção de Shin logo de cara foi a falta de colaboração entre o natural e o artificial. Correndo ao longo das paredes geladas da cúpula e em ambos os lados da passagem, como formações de cristais, havia incontáveis caixões feitos de gelo. Os caixões eram em forma de ovo e feitos de prata e vidro. Cada um deles continha uma figura vestida com um uniforme ou vestido roxo e preto. A maioria deles eram adultos, mas alguns caixões continham crianças ou bebês. Outros continham o que pareciam ser apenas pedaços de corpos envoltos em amarras ou algum objeto pessoal enterrado em seu lugar. O interior estava cheio de gelo altamente transparente, e o emblema de um unicórnio esculpido na superfície do vidro com um laser estava entrelaçado com uma fina camada de gelo. De pé entre os caixões, Vika se virou, a bainha de seu casaco branco caindo para frente. E como símbolo desse legado, nossos restos mortais estão preservados. Todos os descendentes da linha Edinaro estão consagrados neste mausoléu congelado. As gerações anteriores já estão mais ou menos mumificadas, é claro. Agora, então. Ele apontou para um caixão logo atrás dele. A próxima ainda estava vazia. Dentro desse caixão estava uma mulher estendendo as mãos como se estivesse flutuando na água com os olhos suavemente fechados. Esta é Mariana Edinaro, minha mãe. Os restos mortais da mulher selada dentro do caixão se assemelhavam muito a Vika, que estava bem na frente dela. Se não fosse pelas diferenças de idade e sexo, eles estariam cuspindo imagens um do outro. Ela parecia ter 20 e tantos ou 30 anos e estava vestida com um magnífico vestido violeta, a cor da realeza do Reino Unido, e em sua testa havia uma tiara de prata cravejada de pedras preciosas lapidadas. Mas foi então que Shin sentiu algo errado. A delicada tiara de prata colocada nos restos mortais da rainha Mariana. De todos os mortos alinhados aqui, ela era a única a usar uma coroa. E mesmo Shin, seu conhecimento de adornos sendo tão escasso quanto era, poderia dizer que sua posição estava errada. Afinal, uma tiara não era usada logo acima dos olhos. E logo abaixo do brilho prateado da tiara, uma linha reta vermelha foi cortada em sua testa branca. Ao contrário dos vivos, uma ferida infligida a um cadáver nunca cicatriza, uma parte que foi cortada nunca foi verdadeiramente fechada.
Vika sorriu levemente. Então você percebeu. Isso mesmo. O cadáver da minha mãe está sem cérebro. Por que eu extraí? 13 anos atrás. Não havia como Shi não perceber ao ouvir isso. A legião foi desenvolvida há 12 anos. E também Mariana. O modelo Mariana. Sim. A inteligência artificial que foi a base da legião, a praga da humanidade. O componente que o compôs foi minha mãe. Ou melhor, seu cérebro. Então era assim, pensou Shin com amargura. Foi assim que a legião teve a ideia absurda de assimilar as redes neurais dos humanos para substituir seus processadores centrais. Se eles foram originalmente baseados em um cérebro humano, na tentativa de reproduzir um, então eles estavam simplesmente funcionando como projetados, de acordo com a hipótese. Mas uma pergunta permaneceu. Por quê? Essa pergunta estava transbordando de dúvidas. Por que fazer tal coisa? Por que ir tão longe a ponto de profanar os restos mortais de sua própria mãe? Por que usar sua mãe, mesmo que apenas seu cadáver, como cobaia? Mas Vika simplesmente deu de ombros. Eu queria conhecê-la. Apesar de serem da mesma idade, e ao contrário de sua aparência graciosa, ele falava com o tom de uma criança pequena. Minha mãe faleceu logo depois de me dar à luz. Tive um parto difícil e ela perdeu muito sangue, algo que pode acontecer durante qualquer parto e, pelo que papai investigou, não houve crime envolvido. E ainda. Interrompendo, Vika olhou para sua mãe em seu caixão. Aquelas mãos brancas, que talvez nunca o tenham segurado. Eu nunca soube a voz da minha mãe. As palavras saindo de seus lábios estavam cheias de um desejo por algo que ele nunca teve, e então elas ressoaram com uma terrível solidão. Mesmo os espers dos Idinaróis não conseguem se lembrar do que aconteceu assim que nasceram. Falei com papai, irmão Zafar e minha ama de leite, pedindo-lhes que me contassem tudo o que se lembravam dela. Mas não conseguiu preencher o vazio. Mas se for esse o caso. Seus lábios finos de repente se contorceram para cima em um sorriso lúgubre e vicioso. Vika sorriu, seus olhos violetas imperiais brilhando com reminiscência. Como um monstro. Como um demônio. De alguma forma, Shin sabia que 13 anos atrás, um Vika tão jovem que Shin não conseguia imaginar que ele tinha o mesmo sorriso nos lábios. Aquele sorriso inocente demais. Se eu não a conheço, se eu a perdi, só preciso trazê-la de volta. Isso foi o que eu pensei. Porque seus restos mortais, seu cérebro, com todas as suas memórias e personalidade intactas, foram preservados bem aqui. Ilusão fanática, completamente ausente de qualquer restrição. Ele contaminaria os restos mortais de uma pessoa, selaria suas memórias e personalidade em uma máquina e, ao fazê-lo, transcenderia a morte. Seus olhos estavam ausentes de toda a culpa ou medo pela perspectiva de ter cometido tal tabu. Não havia distinção entre o bem e o mal. Nada além da absoluta frieza do coração que via a satisfação de seu desejo como único e absoluto. Um calafrio como ele nunca havia sentido antes percorreu Shin. Ele era incapaz de ver sua própria expressão, mas estava bem ciente de quão severa e tensa era. A coisa diante dele não era um humano, mas um monstro genuíno e inocente que não conhecia nem a humanidade nem a razão. Engolindo suas emoções, ele perguntou. E então? Vika deu de ombros casualmente. Eu falhei. Os mortos nunca mais poderão caminhar verdadeiramente entre os vivos. Mesmo Vika não conseguiu derrubar essa lei. O cérebro de mamãe foi perdido por nada, e fui culpado por profanar os restos mortais da rainha e despojado de meus direitos de sucessão. O que estava bem, para começar, nunca quis isso, mas, na época, ainda não havia desistido de minha mãe. Ele pensou que talvez seu erro fosse ser muito jovem. Talvez seu conhecimento estivesse faltando, ou talvez houvesse um buraco em sua teoria, ele falhou porque entendeu algo errado. Era assim que Vika ainda via o mundo na época. Que se alguém empregasse o método certo, o resultado desejado sempre ocorreria. Ele acreditava inocentemente que o mundo funcionava de maneira tão organizada e satisfatória. Ele acreditava que as coisas sempre correriam bem. Então carreguei todos os meus dados na rede pública.
Na época, ele não imaginava que seria um ato que abalaria o equilíbrio militar dos países vizinhos. Ele pode ter sido o filho mais novo, mas ainda era o príncipe de um grande reino. Seu nome era bem conhecido, embora ele tivesse apenas 5 anos de idade. Seus escritos não tinham a aparência nem a composição linguística de algo digno de ser chamado de tese, e diante do absurdo tema de ressuscitar os mortos, a maioria dos pesquisadores nem sequer lhes deu um único olhar. No entanto, foi quando você conheceu a Major Zelene Birkenbaum. Sim. Algumas pessoas curiosas e caprichosas me contataram de diferentes países, e ela era uma delas. Uma das poucas que, apesar da idade do escritor e do jeito infantil de escrever, reconheceu o potencial desse novo modelo de inteligência artificial foi Zelene. Na época, ela estava pesquisando armas autônomas no Laboratório Militar Imperial. Eu sabia o que Zelene estava pesquisando e o que ela estava pensando quando desenvolveu aquelas armas autônomas, a Legião. Mas ele não achava que ela acabaria virando aquela arma contra ele. Que o Império mostraria suas presas em todos os outros países. Ele nunca percebeu a consequência que as ações que ele fez para realizar seu sonho resultariam. Quando o Império declarou guerra, Zelene já havia falecido. Embora indiretamente, fui eu quem roubou sua terra natal e sua família. Você me odeia por isso? Ele abriu os braços. Pela agitação de suas roupas, ficou claro que ele não carregava nenhuma arma de fogo. Ele estava completamente indefeso, sem uma única escolta ou guarda-costas para defendê-lo. Essa provavelmente era sua ideia de boa fé. Afinal, Vika nunca disse a Shin para não trazer armas de fogo quando ele o chamasse. E Shin ainda carregava sua arma com ele, assim como ele havia se acostumado desde os anos da República. Mas Shin respondeu, com a mente fixa no peso familiar que carregava. Não. Ele nunca pensou na República como sua terra natal e dificilmente se lembrava de sua família ou de qualquer outra coisa daquela época passada. Se Vika disse que aquilo havia sido roubado dele, ele provavelmente estava correto, mas para Shin, aquilo não contava mais como coisas que ele havia perdido. Para começar, era como se nunca tivessem existido e, se existissem, não havia nada para se ressentir. Nada a odiar. Eu não acho que eles foram roubados de mim. E mesmo que fossem, você não tem nada a ver com isso. Mais uma vez, você fala com indiferença, como se nunca tivesse precisado dessas coisas em primeiro lugar. Mesmo que você tivesse uma mãe, ao contrário de mim. Vika balançou a cabeça com um sorriso amargo. Seus olhos violetas ficaram nublados com inveja e ciúme por um momento, antes que esses sentimentos fossem lavados em uma fração de segundo. Agora, então. Embora você pareça bastante desinteressado no geral, isso conclui minha confissão. Vamos ao assunto principal, o ceifador sem cabeça do setor 86. Como alguém poderia descrever a expressão de Vika naquele momento? Era um olhar de súplica e de terror. Como se ele desejasse julgamento e desejasse esperança. Como se desejasse ao mesmo tempo uma resposta afirmativa e palavras de negação e, mesmo temendo-as o tempo todo, não pudesse deixar de perguntar. Minha mãe ainda está aqui. Ele desejava ouvir sobre a paz eterna de sua mãe, mas ao mesmo tempo desejava vê-la novamente. Então foi para isso que ele me chamou, pensou Shin com um humor estranhamente vazio. Sua capacidade de ouvir os gritos do falecido que permanecia após a morte. Com isso, ele seria capaz de dizer se a mãe de Vika ainda estava aqui ou se ela ganhou a paz da morte. Talvez ele tentasse novamente ressuscitá-la. Ele tentaria ou se resignaria a desistir, porque saberia se ela estava presente. Isso era realmente algo para se fixar tanto? O pensamento passou pela cabeça de Shin vagamente. Shin não conseguia se lembrar do rosto de sua mãe, mas não sentia nenhum arrependimento por esse fato. E ainda assim, Vika desejou tão profundamente por uma mãe cuja voz ele nunca conheceu, que nunca o abraçou. Ficando cara a cara com Vika, Shin balançou a cabeça. Não. Seu irmão, Kaie, e os muitos 86 que morreram ficaram presos no campo de batalha, com a Legião usando suas estruturas cerebrais como processadores centrais. Apesar do fato de que eles morreram e deveriam ter voltado para onde pertenciam, eles permaneceram presos.
Não havia pensamentos ou apegos persistentes, e eles certamente não tinham nenhum afeto por eles. As emoções não podiam derrubar as regras da natureza. O mundo simplesmente não teve a gentileza de deixar tanto para trás. Não foi gentil com ninguém, sejam eles vivos ou mortos. O desejo de querer de vingar Frederica queimou com a destruição do Morfo. E seu irmão, o irmão que esperou por ele por tanto tempo, desapareceu depois que ele perdeu o dinossauria que servia como seu container. Perdido. Eles não estavam mais em lugar nenhum. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.